Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Meus queridos irmãos e irmãs, falamos hoje de modo especial, já que estamos vivendo um tempo especial, dedicar essa nossa reflexão para dois momentos. O primeiro momento, que é mais pastoral, catequético, e um segundo momento que é mais voltado para a exegese do Evangelho de hoje. Segunda-feira próxima passada, nós despertamos com a notícia da partida do Papa Francisco. 8 dias hoje, domingo de Páscoa, parece que ele já, de fato, sentia que já estava se despedindo da vida, mas ele já pressentia isso há 3 anos atrás, quando na festa de São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho do ano de 2022, ele escreveu o seu testamento de morte. 3 anos antes, deixou escrito o seu testamento de morte. E o que estava escrito nesse seu testamento de morte? Em primeiro lugar, ele se entregava, como sempre fez, nas mãos da divina misericórdia. Porque foi assim que ele começou o seu pontificado. Apenas eleito Papa, ele convocou para toda a Igreja um ano santo extraordinário. E por que extraordinário? Porque ordinariamente a Igreja convoca o ano santo a cada 25 anos. E como tinha acontecido o ano santo da nossa salvação, da encarnação do Verbo no ano 2000, então o próximo ano santo é o que estamos celebrando agora, o ano santo da esperança, 25 anos depois. Mas ele quis, no início do seu pontificado, começar o seu pastoreio convocando a Igreja para um jubileu extraordinário. E se entregou, e entregou o seu pastoreio, e entregou o mundo inteiro nas mãos da divina misericórdia. Tanto é que era o jubileu da misericórdia divina, o jubileu da misericórdia de Deus. E durante os 12 anos que ele exerceu o seu pontificado, sempre fez questão de insistir, inculcar, falar, repetir várias vezes que Deus perdoa sempre, que o Pai Eterno nunca se cansa de perdoar, que o Pai Eterno quer encontrar em nós um coração contrito e humilde, que o Pai Eterno quer sempre que o pecador se converta e viva. E ele dizia: Deus não se cansa de perdoar, mas a gente se cansa de pedir perdão. A gente, no nosso orgulho ferido, não pede perdão. A gente, no nosso orgulho ferido, insiste em continuar no pecado, ao invés de procurar a fonte do perdão, a divina misericórdia. E é claro que no seu testamento de morte, ele começa se entregando nas mãos da divina misericórdia, pedindo perdão pelas suas fraquezas, mas pedindo a todos que sempre, como sempre ele fez, rezássemos por ele. E agradecia a todos que ao longo desses 12 anos sempre rezaram a intenção dele, porque ele começou o seu pontificado pedindo orações, pedindo a bênção para ele, pedindo a graça da misericórdia de Deus que o assistisse. E assim, domingo passado, ele então resolveu
fazer algo que não estava no script. No seu testamento de morte, também ele deixa escrito a maneira como ele quer o seu sepultamento. Primeiro, quer que seja sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, e assim foi feito. E por que Santa Maria Maior? Porque sempre, mesmo quando ele ainda padre e bispo em Roma, era o lugar do seu coração, o seu lugar afetivo. Porque ali, diante do ícone de Nossa Senhora, ele sempre se colocava em oração. Toda vez que ia fazer uma viagem pastoral, toda vez que estava enfrentando alguma dificuldade, algum problema, era ali que ele se colocava em oração, diante do ícone de Nossa Senhora. Por isso ele pede que o seu corpo fosse ali depositado. Pede que se abra o piso da basílica, retire a terra, colocasse o seu corpo em um caixão de madeira comum, depositasse na Mãe Terra, cobrisse com a Mãe Terra, repusesse o piso da basílica e em cima apenas uma pequena inscrição: Francisco. E assim ele pedia que fosse sepultado quando chegasse o seu momento de concluir a sua jornada entre nós. O que aconteceu às 2h35 da madrugada do Brasil e 7h35 da manhã de Roma, na última segunda-feira. E o mundo acordou com a notícia do passamento da viagem do Papa. E é interessante como a morte só quer uma desculpa. Um homem que só tinha reduzida a capacidade respiratória de um pulmão, que sofreu, mas sofreu muito nesses últimos meses com problemas graves respiratórios. E os próprios médicos disseram que não tinha humanamente como explicar que ele tivesse saído do Hospital Gemelli depois daquele grave quadro em que ele foi internado na UTI. Mas ele partiu com um AVC e não por problemas ligados à questão respiratória. Dizia a minha velha mãe: a morte só quer uma desculpa. Quando chega a hora, a gente pode até ir embora com a queda da própria altura. Não precisa muita coisa. Pois bem, na segunda-feira, então o mundo acordava com aquela notícia que chocou a muitos, mas aqueles que creem não se assustam, porque sabem exatamente que o próprio Jesus, na sexta-feira da paixão, quis morrer a nossa morte e, ressuscitando dos mortos, nos trouxe a vida eterna. Por isso, nós não nos assustamos. Podemos humanamente até chorar, sentir a falta da presença física, mas o nosso coração se alegra, porque terminada a nossa jornada aqui, nos é dado um povo glorioso nos céus, porque cremos na vida eterna. E é interessante que o cardeal que presidiu a missa do funeral do Papa, ele dizia: o Papa sempre terminava todos os seus encontros, todas as celebrações, pedindo orações para ele. Hoje, nós aqui pedimos a ele que do céu reze por nós, interceda por nós, peça por nós. E ele colocava no final do seu testamento de morte: eu dedicarei ao coração misericordioso de Deus, pela paz do mundo, todas as minhas dores, todo o meu sofrimento. E de fato, isso ele escrevia 3 anos atrás. Veja esses últimos dias da sua vida, quanta dor, quanto sofrimento que ele dedicava pela paz. E
Segunda-feira, então, começou todo o processo do reconhecimento da morte do Santo Padre, o seu embalsamamento, porque assim se faz no primeiro dia da morte do Papa. No segundo dia, o corpo é colocado para aqueles que são mais próximos. Como ele viveu na Capela Santa Marta, então lá na Casa Santa Marta, na capelinha, ali foi colocado o seu corpo para os funcionários, os empregados da casa, as pessoas que cozinhavam, que lavavam, os padres idosos que ali moravam, que tiveram esse privilégio de no primeiro dia estar ali com o seu corpo e passar o seu primeiro dia de oração com ele. Na quarta-feira, terceiro dia já da sua morte, então o corpo foi transladado para a Basílica de São Pedro, onde ficou durante 3 dias para a visitação do público. Segunda-feira até a sexta-feira, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sexto dia, ou sábado, ou sepultamento. Lembremos que Deus criou tudo em 7 dias. E a cereja do bolo, Deus criou no último dia, no sexto dia da sua criação, no penúltimo dia da criação, que foi o homem. Ó homem, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. No sexto dia, o corpo do Papa Francisco desceu ao pó, desceu à Mãe Terra, voltou a se unir à Mãe Terra. E com seu sepultamento, ontem pela manhã, a Igreja começou o chamado Noveniales. São 9 dias, desde ontem, contando a partir do funeral, para o luto da Igreja. Então se pede que se faça um altarzinho, que se coloque a foto do Papa, com velas, com flores, e onde o povo de Deus, todos os dias, durante os 9 dias de luto, reze por ele. Nas catedrais, além desse momento de oração pessoal, nós teremos também o nosso momento de oração da comunidade. Então, na catedral, às 4 da tarde, todos os dias, até o próximo domingo, os diversos movimentos e pastorais vão se reunir para fazerem atos marianos, rezar o texto, o ofício da Imaculada e por aí vai. E às 4h30, todos os dias, desde ontem até o próximo domingo, esses 9 dias, esses 9 diários, a missa às 4h30 da tarde na catedral, em sufrágio do Papa. Somente domingo próximo é que nós então terminaremos o luto pelo Papa Francisco. Fecharemos essa página do seu pontificado. E a partir de segunda-feira e amanhã, há 8 dias, quando concluir o Noveniales, é que a Igreja começará então a nova página, que é o conclave, a eleição do novo pontífice, do novo Papa. Terminado o Noveniales, os cardeais entrarão na Capela Sistina, provavelmente na tarde já da segunda-feira, dia 5 de maio, e com a conclamação do extra homines, somente permanecerá ali aqueles que podem votar ou serem votados. A porta se fechará e começará oficialmente o conclave, com chave. Claro que não existe chapa, não existe, como a imprensa diz, candidatos. Tanto é que a gente brinca dizendo que quem entra no conclave Papa sai cadeado. Quem imaginava que o tal de Bergoglio seria o Papa? Por isso, é Deus, no seu Espírito, juntamente com os homens, que são os cardeais, ungidos, vão discutir entre eles, olhando o perfil do mundo, o
o perfil da igreja, a situação que nós estamos vivendo, quem dentre eles seria o melhor candidato para esse momento histórico do mundo, para ser o pastor. E entre eles farão suas escolhas. E aquilo que eles errarem na escolha, quem conserta é o Espírito Santo, porque é Ele quem comanda, é Ele quem dirige, não somos nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, estamos fechando essa página do pontificado de Francisco até o próximo domingo, e a partir da outra segunda-feira abriremos a nova página, quando as portas da Capela Sistina se fecharem para a convocação do conclave, onde será eleito o próximo Papa. E justamente hoje nós estamos reunidos celebrando esse luto pelo Papa Francisco, celebrando aquilo que foi para ele o objeto profundo da sua fé e da sua pregação, a misericórdia de Deus. Celebramos hoje a festa da Divina Misericórdia. E como se manifesta na liturgia de hoje essa Divina Misericórdia? Primeiro, mais uma vez a liturgia volta para o primeiro dia da semana, o início da nova criação, o início da vida nova com a ressurreição de Jesus. Lá para o início da nova luz, o brilho da sua ressurreição. E olha que a porta do sepulcro foi arrancada e que o sepulcro está vazio. Vazio porque a vida venceu a morte. Vazio porque a luz irrompeu nas trevas. Vazio porque o Senhor ressuscitou. Mas como está a Igreja de Cristo, os seus apóstolos, no momento da ressurreição do Senhor? Estão trancados, estão na escuridão, estão na morte, estão na falta de fé. Por isso o Senhor ressuscitado se apressa de abrir as portas do coração daqueles homens que vão continuar a sua missão. Entra com as portas fechadas e se coloca no meio deles. Só é possível abrir a porta do coração, só é possível abrir a nossa mente, só é possível a verdadeira conversão se Jesus estiver em nosso meio. Jesus se coloca no meio deles. Como também nós procuramos o Senhor que está em nosso meio. Quando dois ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E mais, o que é que eles e por que eles estão trancados? Estão com medo. Estão com medo de quê? Ou por quê? Estão com medo que lhes aconteça o que aconteceu ao seu mestre. Eles têm medo. Jesus, então, devolve ao coração deles aquilo que lhes tira o medo. A paz esteja convosco. Olha qual é a primeira palavra de Jesus ressuscitado: a paz, o shalom de Deus. O que é que tira a paz? O que é que nos faz perder a paz? O pecado. O pecado é a única coisa que nos tira a paz. O pecado é a única coisa que nos faz mergulhar nas trevas. O pecado é a única coisa que nos faz permanecer na escuridão. O pecado fecha a porta do nosso coração por dentro. Por dentro. Jesus, vencedor do pecado. Jesus, vencedor da morte. Ele que veio tirar o pecado do mundo, agora ressuscitado, devolve à humanidade aquilo que a humanidade perdera, porque Ele se fez pecado por nós.
A paz esteja convosco. E agora ele sabe que a sua presença aqui na terra, ela tem dias contados. A sua presença física está chegando ao final. Ele vai voltar para junto do Pai. Mas é preciso continuar a sua missão. E quem vai continuar essa missão? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Diz aos apóstolos: vocês serão os continuadores da minha missão. Vocês vão continuar ao longo dos tempos, levando paz aos corações, tirando dos corações o pecado. E vocês vão fazer isso não sozinhos, porque eu sei que vocês são fracos, são de carne e osso. Eu escolhi vocês para continuar a minha missão, mas vocês sozinhos não são capazes. Sem mim nada podeis fazer. Por isso Jesus sopra sobre eles o seu Espírito, sopra sobre eles o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não os perdoardes, eles serão retidos. Dá aos apóstolos de ontem, de hoje, de sempre, tirar do mundo, tirar dos corações aquilo que nos tira a paz, tirar o pecado. Por isso, que quando a gente se confessa, e se confessa contritamente, a gente sai dali cheio de paz, porque tiramos de dentro de nós o que nos escravizava, o que nos puxava para baixo. Mas naquele primeiro dia da semana faltava um dos apóstolos, Tomé. Tomé decidiu ficar sozinho, se isolar. Tem gente assim, quando está triste, quando está meio deprimido, prefere ficar sozinho, se isola, não quer ficar com ninguém por perto. Assim era Tomé. 8 dias depois, hoje, 8 dias depois do domingo de Páscoa, Tomé volta ao seio do grupo. E o grupo diz: olha, Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor. E Tomé, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de amargura: se eu não vir a marca dos pregos, e se não puser a minha mão no seu lado aberto, não acredito de jeito nenhum. Por isso, quando Jesus volta, olha e procura Tomé, encontra o olhar de Tomé. Vem cá, Tomé, mete o teu dedo nas minhas chagas, põe a tua mão no meu lado aberto, e não sejas incrédulo, mas fiel. Não resta outra coisa, Tomé, se não cair por terra e dizer: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse para ele: você acreditou no que você viu. Bem-aventurados todos nós, porque acreditarão sem ter visto. Nós somos esses bem-aventurados, alcançados pela misericórdia de Deus, alcançados pelo amor de Deus, pela fé. Por isso hoje aqui nos reunimos para celebrarmos a misericórdia do Senhor e pedimos que Ele, na sua infinita misericórdia, tenha compaixão de nós pecadores. E mais, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos que somos cheios de misérias, mas se você ficar com as suas misérias, será sempre miserável. Por isso, não tenha medo das suas misérias. Deposite as suas misérias diante do altar da misericórdia. E quando a misericórdia de Deus envolver você, tocar você, você então deixará para trás as suas misérias e será uma pessoa nova, renovada, abençoada, cheia do perdão e do amor de Deus. Confie na misericórdia do Senhor e não nas suas misérias.
Se entregue à misericórdia do Senhor e não olhe para as suas misérias, porque maior do que as nossas misérias é a sua misericórdia. Que a misericórdia do Senhor nos alcance sempre, mas para que a misericórdia do Senhor nos alcance, nós precisamos nos deixar alcançar, porque Deus não pode salvar você sem você.